Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Onde estão os jovens da Assembleia de Deus Pereira Barreto? Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Pereira Barreto. Mais uma vez em uma escola bíblica dominical de jovens, através da internet. E nós estamos aqui aguardando os nossos irmãos chegarem. Conforme você for chegando nesta live, você vai se manifestando. Vai dando joinha, vai mandando a paz do Senhor. Eu preciso que vocês me ajudem aí, me informem como está o som, se você está me ouvindo bem, por favor. Eu preciso que você me informe aí como está o som. Os irmãos estão chegando, a juventude da nossa Assembleia de Deus, Ministério do Belém Pereira Barreto, e também demais jovens irmãos que com certeza estarão aí participando desta manhã na presença do Senhor. Já tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa, ministrada pelo pastor Silvio de Carlo, e este que é um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. E nós agora queremos também ministrar uma palavra, ministrar a lição dos jovens, né? Tempos de conquista. Nós estamos estudando o livro de Josué. A paz do Senhor, Manqueiro, Sheila Katagai. Deus abençoe, muito obrigado aí pelo seu feedback. E nós continuamos aí com a escola bíblica de jovens. Meus irmãos, para iniciar esta EBD de jovens, né? Eu quero fazer uma oração. Todas as nossas lives, os nossos cultos online, nós temos o costume de orarmos antes de iniciarmos. Então, antes deste bate-papo gostoso através da Bíblia Sagrada, nós vamos aí estar fazendo uma oração, tá bom? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por mais um domingo. Este domingo, ó Deus, tão maravilhoso, um clima tão gostoso, em que nós já amanhecemos e pudemos ter tomado parte de um ensino tão maravilhoso no horário anterior, ó Deus, a lição dos adultos. Agora nós estaremos conversando, falando, comentando a respeito das lições, ó Senhor, da lição para os jovens. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala ao meu coração, aquece a minha alma com a tua palavra, e que o Senhor também possa aquecer e tocar e trabalhar na vida de todos aqueles que estarão participando desta escola bíblica, agora e posteriormente. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Amém, meus irmãos? Está tudo bem então, né? A irmã Sueli, Deus abençoe. A irmã Inês Cavalcante, bom dia, paz do Senhor. Vamos então para a lição. Irmãos, como eu disse anteriormente, esta é a lição dos jovens, né? A revista aplicada para os jovens, no caso da CPAD. Tempo de conquistas. Fé e obediência no livro de Josué. Olha só que interessante, então, lição de número 3, dia 19 de abril de 2020. Eu estou esperando a mocidade entrar aí e também dar um joinha, colocar a paz do Senhor. Nós estamos esperando vocês, hein, jovens? Estamos fazendo aí esta aula live, né? Para que vocês participem. Eu sei que vocês gostam de internet, fica bastante tempo na internet. Então este é o momento de nós batermos um papo através da palavra de Deus, tá bom? Olha lá então. Lição de número 3. O tema é preparativos para a conquista. O texto áureo, o texto do dia, no caso, seria o que está escrito em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21 e 31. A síntese ou a verdade prática, como é para os adultos, Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele. A Ele quem? Ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Amém? Meus irmãos, nós sabemos que tudo aquilo que nós conquistamos
na vida, na nossa história, ela necessariamente precisa de preparativos. Eu não digo acontecimentos que não dependem de nós, mas concernente à nossa vida, tudo que compete à nossa vida, às nossas conquistas, precisamos ter a consciência de que precisamos tomar uma atitude, tá bom? Nós precisamos aí ter uma atitude. Eu sei que jovem, ele é cheio de atitude mesmo. Olha só, os irmãos que puderem também compartilhar esta escola bíblica jovem, por favor, compartilhe. Amém? Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, é imprescindível que nós olhemos para a Bíblia Sagrada e venhamos entender o que realmente traz-nos uma direção, um direcionamento concernente à preparação. Se nós formos olhar para a própria criação de Deus, Gênesis capítulo de número 1, capítulo de número 2, você vai ver que Deus, antes de criar o homem, ele preparou tudo. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que nos dá exemplo em tudo. E nós conseguimos entender pela sua palavra que ele também, para que nós venhamos obter as vitórias que nós queremos alcançar, nos faz necessário alcançar aí este nível de comprometimento, esta disciplina em nos prepararmos para a conquista. É bem verdade que muitos se preparam, mas acabam não enfrentando aquilo que Deus tem para ele alcançar. Outros, quando tem a oportunidade, logo abraça esta oportunidade e alcança aquilo, as conquistas que Deus tem, as promessas que Deus tem. Então que nós possamos entender que nós temos que ter atitude, precisamos agir de uma maneira aí inspirada através da palavra de Deus, direcionada, guiada pela palavra de Deus. O texto bíblico que nós estamos abordando está descrito em Josué, capítulo de número 2, versículo de número 1, versículo 9, versículo 11, 23 e 24, tá bom? Onde está descrito o quê? Quando Deus ele fez a promessa ao seu povo, a Abraão, lá no Gênesis, nós vemos que após mais de 400 anos, 430 anos aproximadamente, o povo foi tirado do cativeiro do Egito, no caso, devido às orações, a súplica que eles fizeram, Deus ouviu, já era um projeto de Deus também. Assim sendo, Deus levantou Moisés, e Moisés foi e fez tudo aquilo que era necessário fazer, segundo a ordenança de Deus, para que o nome dele pudesse ser glorificado. Então, meus irmãos, que nós possamos entender isto, que nós possamos realmente abraçarmos, a paz do Senhor, Manice, Deus abençoe, abraçarmos este tempo de preparação. Eu quero ficar bem atento ao horário, porque eu não quero ultrapassar o tempo que nos foi dado, tá bom? Então, nós vemos que quando Deus tomou para si Moisés, Moisés morreu. Nós já temos visto nessas lições que Deus levantou outra pessoa, Josué. Josué, então, ele tem essa árdua responsabilidade de continuar a conquista. Na realidade, o povo já tinha recebido parte, já tinha conquistado parte da terra. Tanto é que nós vemos na Bíblia Sagrada que Rubens, Gade e meia tribo de Manassés já havia recebido esta parte conquistada por herança. Nós vamos ver que neste texto aqui, Deus fala com Josué e Josué fala para o povo: se prepare, prepare provisão, porque nós vamos alcançar a vitória, alcançar a conquista, buscar a conquista daquilo que Deus nos prometeu. Veja só a introdução, né? Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica
e mais disciplinados, com a chegada deles às fronteiras da terra prometida. O discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Olha só, ele dá uma determinação, então ele diz assim no versículo 11 do capítulo 1 de Josué: provede-vos de comida, se prepare, nós vamos atravessar o Jordão. É muito interessante isso, porque o líder, ele tem o papel de trazer uma palavra para os seus liderados e muitas das vezes não é entendido, não é compreendido. Quantas das vezes o líder de jovem ou o pastor da igreja traz uma palavra, traz um direcionamento e muitos de nós não entendemos. Então é momento de nós entendermos, jovens, que até mesmo os nossos pais, quando abrem a boca para falar conosco, eles estão nos preparando, está nos dando a dica de se preparar para aquilo que nós temos que alcançar. Então nós precisamos entender isso, pegou? Todos os líderes que Deus levanta sobre nós, ele tem o objetivo maior de nos ver ir além do que ele foi, fazer mais do que ele fez. Olha para Jesus quando olhou para os seus discípulos e disse assim: vós fareis obras maiores do que a que eu vos faço. O que vocês estão vendo eu fazer, vocês vão fazer muito mais, vocês farão obras maiores do que estas. Então nós temos que ter esta consciência, esta convicção de que Deus, com as tuas mãos poderosas, está no controle de tudo e coloca sobre nós esses direcionamentos, essas diretrizes, estes princípios ditados pelos nossos líderes. A paz do Senhor também ao pastor Sidney Borges, um grande expoente da palavra de Deus. Meus irmãos, foram 40 anos de muitas lutas no deserto. 40 anos eles passando por este deserto para alcançar a promessa de Deus. Moisés passou por rebeliões, o povo passou, teve surpresa, teve decepções. Aqui mesmo o comentarista colocou sobre isso. Só que tudo isso cessou quando eles chegaram na Terra Prometida, na conquista daquilo que Deus tinha para eles. No caso, como por exemplo o maná. O maná, quando se chega na Terra Prometida ou se alcança aquilo que foi prometido por Deus, automaticamente o maná para de cair. É algo interessante, nós estamos vendo isso na palavra de Deus. É Deus nos dando este direcionamento. Nós precisamos entender que nós precisamos estar prontos. A ordem que Josué deu para os líderes que ele levantou sobre o povo, os príncipes das tribos, era a seguinte: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo, provedes de comida. Então, o papel do líder é simplesmente dar a ordem que Deus já passou a ele. Então entenda, seja submissa à sua liderança, tenha o desejo no seu coração de estar firme debaixo desta liderança. Muitas das vezes você não vai entender, igual neste caso. Provede-vos de comida. Poxa, vamos prover de comida, vamos preparar comida para quê? Como que nós vamos fazer? Não temos nem mesmo um plano traçado, mas o plano de Deus já estava traçado. A paz do Senhor, irmã Vilani. Então, se o Deus Todo-Poderoso já havia falado com a liderança, não havia necessidade dos liderados estar questionando. Esta é uma parte muito linda que eu vejo na palavra de Deus, porque em 3 dias eles tiveram que se preparar para isso. E então, os levitas, os sacerdotes, que eram responsáveis por transportar a arca do Senhor Deus Todo-Poderoso, saiu à frente e ao pisar nas águas do Jordão, o Jordão se abriu, né? Formou como que um paredão de água e eles puderam passar de pés enxutos, cantando, louvando, adorando o nome do Senhor. Isto era dos milagres que o povo viveria
debaixo da ordenança da liderança. Ele também, algo interessante, segundo subtópico do tópico 1, é que ele convocou as tribos. Quais tribos? Aqui eu disse momentos atrás, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, para que passassem o Jordão juntamente com eles, para poder alcançar, conquistar o restante da promessa. Porque até então Rubens, Gade e a metade da tribo de Manassés já tinham alcançado a parte que pertenciam a eles. Aqui não está descrito, mas eu quero aplicar algo na sua vida. É necessário sim, muitas das vezes, se você já alcançou a promessa de Deus, aquilo que Deus te prometeu, você foi em busca e você alcançou, mas você não alcançou sozinho. A paz do Senhor, pastor Adriano, Deus abençoe, mestre. Meus irmãos, nós não alcançamos nada sozinho. Nós sempre precisamos de alguém, de o apoio de alguém. Então, se a tribo de Rubens, de Gade e a meia tribo de Manassés alcançou a parte que pertencia a eles, eles não fizeram isso sozinhos. Todo o povo hebreu, todo o exército de Deus guerreou com eles. Então, o líder Josué chama-os à responsabilidade de passar para o outro lado do Jordão, justamente para guerrear com seus irmãos e também que os seus irmãos viessem a alcançar, conquistar a promessa que também a eles estavam prometidas pelo Deus Todo-Poderoso. Então, que nós também possamos aplicar isso na nossa vida. A promessa de Deus cumpriu na minha vida, está tudo bem, estou feliz, amém. Não é assim. Nós temos que ter a convicção de que o Deus que nos deu vitória usou pessoas para nos ajudar a alcançar a vitória que nós alcançamos. Então, quando nós olharmos para os nossos irmãos que também têm uma promessa, que nós possamos nos esforçar, passar o Jordão para o outro lado juntamente com eles e guerrear juntamente com eles para que eles também conquistem a promessa que a eles foi proposta. Não abandone aqueles que te ajudam no caminho, tá bom? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, os irmãos da igreja, a liderança, o pastor da igreja. Esteja sempre atento, porque é algo que machuca o coração do ser humano, algo que machuca tremendamente, deixa um tanto até desmotivado, é a ingratidão. Então jamais seja ingrato com aqueles que te ajudam a conquistar a promessa que Deus tem na sua vida, tá bom? Seja você um ajudador, seja você também alguém que acredita nas promessas de Deus na vida do seu irmão, do seu amigo, deste jovem na igreja. Você pega com ele na oração, ajuda ele a guerrear, para que ele também conquiste assim como você conquistou, tá bom? Glória a Deus. Seja fiel ao comandante, é o terceiro subtópico. Irmão, sobre liderança, a paz do Senhor, Maeva, sobre ser fiel ao comandante. Isto está em falta nos últimos dias. Nós vemos que muitas pessoas, eles honram a liderança até alcançar o seu objetivo. E nós não podemos agir desta forma. Eu torno a usar o exemplo da tribo de Rubens, Gade e meia tribo de Manassés. Já pensou se eles resolvessem virar as costas e não serem obedientes à ordenança que o próprio líder deles, levantado por Deus, tivesse trazendo, uma palavra que o líder estava trazendo a eles, a ordenança? Pense bem, irmão, se eles não fossem fiéis à liderança. A Bíblia diz que eles ousaram e disseram à liderança das tribos, a Josué, que eles seriam fiéis a Josué, assim como foram a Moisés. Eles apenas tinham um pedido para que ele fosse um homem de Deus, que ele agradasse a Deus e que se esforçasse e desse o melhor de si. Entenda, meus irmãos. Seja fiel à liderança, não somente no momento em que você está galgando algo, não somente no momento em que você está pensando ou buscando algo para você, uma promessa, a conquista de uma promessa.
que você possa ser fiel à sua liderança, que você possa ser submisso ao seu comandante espiritual de uma forma sublime, única. E entenda que este princípio, Deus irá te abençoar grandemente, você cumprindo este princípio, tá bom? Meus irmãos, Deus já tinha prometido que daria esta terra. Mas ainda assim, a exemplo de Moisés, para você ver como que o exemplo de um líder é seguido. Moisés, ele enviou 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra prometida. Apenas Josué e Caleb viram quanta bênção tinha na terra. Os outros 10 viram apenas as dificuldades. Neste exemplo que Moisés deu de enviar espias, o seu liderado Josué agiu da mesma forma. Quando era para conquistar Jericó, antes de atravessar o Jordão, o que ele fez? Ele enviou 2 espias, não 12, mas 2 espias para ver Jericó. Mas espera lá, ele ia mudar no que a estratégia? Afinal de contas, a estratégia era do próprio Deus, não era de um líder do exército. Mas a liderança age da mesma forma. A liderança ela é sublime. É necessário que nós tenhamos esta visão de que é necessário, repito, é necessário nós entendermos aquilo que Deus deu para a liderança. Nós precisamos estar provido, ouvindo, agindo da forma em que Deus falou com a liderança para que nós possamos seguir. Eu tenho 8 minutos para encerrar e eu quero correr aqui neste tópico, tá bom? Foram enviados para o reconhecimento da cidade. Eles foram reconhecer o ambiente, a conquista, parte da promessa que eles iam conquistar. Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade-estado, tinha o seu próprio rei, tinha o seu próprio exército, tinha sua segurança. E nós vemos que eles foram ali, viram, sim, eles enxergaram as dificuldades, mas não ficaram presos nas dificuldades. Foram debaixo de uma ordem da liderança, e quando o dia está encerrando, a noite está chegando, a Bíblia diz que eles foram descobertos e o rei envia soldados a procurar estes homens até chegar ali na casa, né, daquela meretriz, né, daquela prostituta chamada Raabe. Deus, ele é especialista em lugares inusitados, com pessoas que ninguém espera fazer algo. Quem de nós nunca foi alvejado por uma palavra de Deus vinda de uma boca de que muitas das vezes nós não daríamos crédito, mas Deus inspira a pessoa e a pessoa faz algo pelo reino de Deus? Amém. O irmão Adriano está escrevendo aqui: o problema na atualidade é líderes com espírito de Adonias, abusa da autoridade, mas glória a Deus pelos líderes verdadeiros. Amém, irmãos. Graças a Deus que nós temos líderes verdadeiros, né, na terra ainda, na nossa região, na nossa cidade. Nós temos líderes na nossa igreja, nós temos líderes abençoados que estão debaixo da direção de Deus. Então nós vemos o seguinte, irmãos, que os espias foram descobertos, mas aquela mulher, eles foram escondidos por aquela mulher. Mas o que me chama a atenção é a decisão que aquela mulher toma, porque ela só escondeu os espias, né, do povo hebreu, do povo escolhido de Deus que ali estava, simplesmente porque ela já tinha ouvido falar sobre eles, sobre o Deus deles, e ela cria na promessa. Até o comentarista colocou algo interessante. Ela cria mais na promessa do que os próprios espias. E por que não dizer, vamos conjecturar aqui, que dentro do povo de Israel existiam pessoas que estavam crendo menos que eles. Olha que coisa interessante. Ela cria mais do que alguns que faziam parte da promessa. Porque ela abre a boca e diz que ela acreditava no Deus de Israel, ela sabia no poder do Deus de Israel. Em outras palavras, nós já sabemos
que Deus abriu o Mar Vermelho para vocês. Nós sabemos que Deus, Ele livrou do Egito, te arrancou vocês com mão forte do Egito. Eles conheciam, ela conhecia a história do Deus de Israel e do povo de Israel. E ela estava convertida, o seu coração estava convertido ao Deus de Israel. Tanto é que ela pede misericórdia, ela já sabia que Deus daria Jericó por herança. Ia acontecer, a conquista aconteceria, e ela acreditava. Então, por isso ela agiu desta forma. Ela foi uma mulher que teve estratégia, ela escondeu e despistou os soldados. E também ela disse para os espias, olha, fica aqui, deixa pelo menos eles saírem, fazer uma varredura, depois vocês vão. Porque se vocês saírem agora, eles vão encontrar vocês. Então vocês fiquem aqui. Ela cuidou dos enviados de Josué, os espias de Josué. Então veja só, quando alguém está realmente convertido, ele procura poupar a vida daqueles que estão fazendo uma obra, estão cumprindo o objetivo maior que Deus deu a eles. E esta mulher então, ela reconhece e ela entra debaixo da autoridade dos espias. Os espias então, nós já conhecemos a história, que eles dizem a ela, você coloca este fio de escarlate, este fio vermelho, esta tira, este pano aqui na sua janela, para que quando nós viermos conquistar Jericó, alcançar esta vitória, esta conquista, que nós não venhamos derrubar a sua casa também, você ser morta também, porque Deus vai nos dar mesmo. E ela aparece no livro de Hebreus, capítulo de número 11, como uma heroína da fé também. Sendo ela uma gentia, uma pessoa que, se for olhar aos olhos naturais, não entenderia o projeto de Deus na vida dela. Mas é muito lindo. A exemplo deste fio de escarlata, quando o povo foi sair do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos, foi necessário a morte de um cordeiro e o sangue nos umbrais. Este fio de escarlata simboliza a mesma coisa. Ela foi poupada pelo fio de escarlata. E nós trazemos para o Novo Testamento, para a igreja hoje atual, a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Mas a causa da nossa salvação foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, todos esses acontecimentos já apontavam para o projeto perfeito de Deus de salvação para as nossas vidas. Então, que nós possamos entender. Eles rodearam durante 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, eles rodearam Jericó 7 vezes. E ao terminar a 7ª volta, então foi dado voz a eles, para que eles dessem brados de vitória. Eu não sei qual foi o grito, né? Mas eu imagino que foi um grito de vitória. E a Bíblia diz que eles conquistaram Jericó. Jericó ruiu. Deus deu vitória a eles. Mas o que me chama a atenção e o que marca em nossos corações é o seguinte, que foi necessário eles estarem preparados. Eles tinham que ter provisão. Então, quando você pensar em um vestibular, jovem, se prepare. Sonde a terra. Eu quero medicina. Eu não sei quantos por vaga, né? Qual que é a concorrência. Eu quero engenharia, eu quero direito. Seja qual for o curso que você vai se preparar, entenda. Você precisa, que você quer cursar, você precisa se preparar. Sonda, veja, é isso mesmo que você quer. Faça pesquisas, se prepare para isto. Esteja pronto para as coisas da terra, mas principalmente se prepare para o céu. Porque se você for analisar a Bíblia Sagrada, ela não nos dá respaldo para defender reino terreno, mas sim um reino de Deus que é espiritual. Então que nós possamos estar desprendidos, que não seja a sua prioridade as coisas da terra, que você esteja realmente ligado no céu e tudo com preparação. Se você precisa estudar para passar num concurso, você precisa estudar para passar num vestibular,
e você precisa viver uma vida de santificação dia após dia para poder adentrar ao céu. Meus irmãos, o meu tempo já findou. Eu quero agradecer esta oportunidade. É uma lição muito rica. Se nós fôssemos abordar realmente aí tópico por tópico, nós iríamos saborear ainda mais este texto. Mas por orientação de Deus, pela nossa liderança, nós entendemos que é necessário fazermos um tempo resumido para que os jovens não se dispersem, mas fiquem ligados na palavra de Deus. Então entenda, primeira coisa, se prepare para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Segunda coisa, seja obediente, acate as ordens da liderança que Deus tem colocado sobre a sua vida. E eu não tenho dúvidas de que a promessa que Deus te fez cumprirá na sua vida e na sua história. Amém? Deus abençoe sua vida. Compartilhe esta lição, esta live. O nome do Senhor será glorificado na vida daqueles que receberão a porção desta palavra. Eu quero agradecer toda a liderança, ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Januário, por esta oportunidade de estar nos ministrando. Também toda a família sacerdotal, a Ruth, a Késia, o Paulo Roberto, a irmã Sueli, sua esposa também, o Paulinho, a Aninha. Que Deus abençoe todos em um nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe você também que esteve presente aqui nesta lição, estudando conosco. E que Deus abençoe você, jovem. Se prepare. Deus tem o melhor para você. Há um novo tempo. Há um novo tempo. Mas você precisa crer que as águas do Jordão vão abrir e você vai conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Mas se prepare, esteja pronto, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este momento tão sublime de meditação na tua palavra. Que o Senhor possa guardar esta palavra em nosso coração, que o Senhor possa cravar, que o Senhor possa deixar marcada esta palavra em nosso coração, para que nós venhamos ser disciplinados, para que nós venhamos ser atentos à tua voz, atentos à voz da liderança, para que nós possamos estar preparados, os preparativos para que possamos conquistar as promessas que o Senhor nos fez. Eu peço ainda que o Senhor nos dê o entendimento e a sensibilidade para estarmos, ó Deus, debaixo da orientação da nossa liderança. Que o nome do Senhor continue a ser glorificado, dia após dia, lição em lição, culto após culto. Em o nome de Jesus, Deus, abençoe toda a juventude para a glória e louvor do teu santo nome. Meus irmãos, olha só, hoje às 19 horas nós temos o culto live da DPB, tá bom? Culto live da DPB às 19 horas. Vocês compartilhem, participem dos cultos que estão sendo feitos dia após dia. Sempre nós vemos e ouvimos aí grandes homens de Deus trazendo grandes e poderosas mensagens vindas do trono de Deus. Lembrando aí que você que quer dizimar, você que quer ofertar, você que entrou no projeto Neemias, nós temos nesta página de Belém Pereira Barreto, logo aí na capa, todos os dados bancários, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Fica aqui o meu abraço, prosseguindo para o alvo, tamo junto até no céu. Deus abençoe. Fique com Deus. Ótimo domingo.